Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Reis. 1 Reis, capítulo de número 20. Nós vamos ler o versículo, do versículo 20 ao versículo de número 23. No domingo que vem nós vamos continuar falando a respeito dessa nova série, né? Flashback dos filmes famosos, antigos, aí vamos abordar um pouquinho desses filmes. E nós vamos fazer uma viagem ao túnel do tempo. Amém? Glória a Deus. 1 Reis, capítulo de número 20, versículo de número 20 ao versículo de número 23. 1 Reis, capítulo 20, do versículo 20 ao 23. Diz assim a palavra do Senhor. E eles feriram cada um o seu adversário, e os sírios fugiram, e Israel os perseguiu. Porém, Ben-Hadad, rei da Síria, escapou a cavalo com alguns cavaleiros. E saiu o rei de Israel e feriu os cavalos e os carros, e feriu os sírios com grande estrago. Então o profeta chegou-se ao rei de Israel e lhe disse: vai, esforça-te e atenta, e olha o que hás de fazer, porque no decurso de 1 ano o rei da Síria subirá contra ti. Porque os servos do rei da Síria lhe disseram: os seus deuses são deuses de montes, por isso foram mais fortes do que nós. Mas pelejaremos com eles em campo raso, e por certo venceremos, se não são mais fortes do que eles. O capítulo de número 28, agora se você está aí aberto, é só folhar um pouquinho mais na frente. Ou melhor, capítulo 20, versículo de número 28 e 29, diz assim: E chegou o homem de Deus e falou ao rei de Israel e disse: assim diz o Senhor, portanto os sírios disseram: o Senhor é Deus de montes e não de vales. Toda esta grande multidão eu entregarei nas tuas mãos, para que saiba que eu sou o Senhor. E em 7 dias estiveram acampados um defronte ao outro, e sucedeu que, no 7º dia, a peleja começou. E os filhos de Israel feriram os sírios, 100.000 homens de pé em um só dia. Amém? Pai, nós te damos graças, Senhor. Consagramos esse momento, nossas vidas a Ti. Te pedimos, Espírito Santo, fala conosco, Pai, na Tua palavra. Gera vida, gera esperança, aumenta a nossa fé. Meu Deus, desata em nós uma unção nova. Essa é a minha oração, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Neste capítulo 20, conta a história de uma guerra que nos ensina muitas coisas. Essa guerra vai nos ensinar e trazer aí talvez um modelo das guerras que nós enfrentamos no dia a dia. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, e nós vamos vencer também. Amém? Então todos nós passamos por guerras, não é verdade? Alguém já disse: pastor, a guerra nunca acaba. Dá até uma tristeza, né? Mas aí veio depois do que ele disse assim: a diferença é que a gente aprende a guerrear, aprende a vencer, né? E quando a gente aprende a vencer, fica mais fácil vencermos as guerras da vida. Gente, os sírios, para que a gente possa ter uma noção, naquela época era a nação militarmente mais poderosa daquele mundo, daquele tempo. Era a nação mais temida militarmente. Para nós termos uma noção do tamanho do exército sírio, eles eram uma confederação de nações. Eram 32 nações confederadas, 32 reis, 32 exércitos que serviam
o rei Ben-Hadad, que se colocavam o seu poderio bélico, o seu reinado, debaixo da liderança do rei da Síria, Ben-Hadad. Era uma nação muito numerosa. O texto diz que num só dia foram mortos mais de 100 mil homens aqui. E isso era parte de todo o exército que constituía os 32 exércitos que constituía a força bélica da Síria. Então ninguém queria fazer guerra com a Síria. Ninguém queria arrumar problema com a Síria. Porque temiam a força bélica desta confederação de nações. Mas a Bíblia diz no capítulo 20 que o rei Ben-Hadad, então, decide destruir Israel, se levantar contra Israel, tomar Israel por assalto, se tornar dono de Israel. O problema é que Israel já tinha um dono, e o dono não era o rei Acabe, o dono é o nosso Deus. E ninguém vai se tornar dono de nós, porque nós já temos um dono, nós já temos um Senhor. Quando nós recebemos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, a Bíblia diz que o nosso nome é escrito no livro da vida. E Ele passa a nos marcar, e agora não somos mais criaturas somente de Deus, mas somos filhos de Deus. E nós passamos a ter um Senhor, um dono, um só dono. E agora, então, porque nós temos um dono, um Senhor, ninguém pode tocar nas nossas vidas sem ofender o nosso dono. Eu gosto muito, eu tenho essa imagem na minha cabeça quando eu lembro que nós somos marcados por Deus, recebemos o selo do Espírito Santo, fomos lavados e remidos no sangue do Cordeiro, temos o nosso nome escrito no livro da vida, está lá nas mãos de Deus, marcado nas mãos de Deus. Eu gosto e lembro muito, gente, sabe aquelas lugares do interior, quem conhece um pouquinho o interior lá no Brasil, e aí tem aquelas propriedades, as fazendas, os sítios, né, ali, e aí eles colocam nas porteiras assim muitas vezes, não entre, propriedade particular. Eu acredito que tem isso na nossa vida. Os demônios, eles tentam vir contra nós, o inimigo tenta vir contra nós, a primeira coisa que ele vê é um aviso, não entre, senão você vai se dar mal. Não entre, porque tem dono nesse lugar. Não entrem, porque alguém vai defender essa terra. Não entre, porque senão você vai sair envergonhado. Não entre, senão você vai ter problemas. O que aquela plaquinha quer dizer é isto. Não entre, propriedade particular, em outras palavras é assim, se entrar vai levar chumbo. Em outras palavras, é isso que aquela plaquinha quer dizer. Se entrar sem ser convidado, se entrar sem ser aceito para entrar, vai ter problemas. E assim aconteceu com o rei da Síria. Ele se sentia todo poderoso. Ele se sentia, e era a nação mais poderosa militarmente, e decidiu entrar em Israel, achando que Israel não tinha dono. O rei Acabe, como não era um dos melhores reis que Israel já teve, nós sabemos a história de Acabe, ele teme ao rei da Síria, ele se apavora, ele fica com medo. Talvez ele via porque a vida dele não estava muito certa, né? Lá já com a Jezabel. Mas ele teme, ele fica com muito medo de ser morto, de ser humilhado, de Israel ser conquistada. E ele então manda alguns homens para conversar com o rei Ben-Hadad,
para ver se conseguia dissuadir essa ideia de invadir Israel, de tomar Israel. E ali há uma negociação, se é que eu posso chamar de negociação. A primeira exigência que o rei Ben-Hadad faz ao rei de Israel é o seguinte: ok, eu não vou invadir, se você me der todo o seu ouro particular e toda a sua prata, todas as suas riquezas pessoais. E aí ele, lendo as exigências, diz: ok, tudo bem, melhor dar o ouro do que dar minha vida. Mas tem mais, eu quero todo o ouro e toda a prata de Israel, de toda a nação. Eu quero todas as riquezas. E ele olha: nossa, essa pegou pesado. Mas é melhor dar as riquezas que todo mundo morrer. Ok, dá ok também. Não, tem mais. Eu quero todas as mulheres e todos os seus filhos, todos os jovens, porque as mulheres ele ia dar aos soldados da Síria, e os jovens ele ia colocar e treinar para ter mais um exército para ele, para servir a ele como escravo. E você acredita que o rei de Israel concorda com isso? Ok, pode levar as mulheres e as crianças. E parece que o acordo ficou fechado. Mas de repente Ben-Hadad levanta no outro dia e diz: não, está muito fácil isso. E manda uma carta para o rei Acabe dizendo: olha, eu sei que você aceitou as minhas exigências, mas é o seguinte, amanhã vai ir um grande número de soldados, enviados meus, e vão entrar em todas as casas de Israel. E tudo que eles acharem que será bom para mim, eles vão tomar. Aí, o rei de Israel disse: eu acho que não vai ter fim esse negócio. E chamou os anciões e disse: olha, eu já aceitei tudo. Eu estou fazendo de tudo para evitar essa guerra. Eu estou fazendo de tudo para evitar o derramamento de sangue, mas parece que eu dou o dedo que é a mão, eu dou a mão que é o braço, eu dou o braço, me quer inteiro. E pergunta aos anciões, me dá um conselho, o que eu devo fazer? E nisso, os anciões aconselham que ele não deveria mais ceder ao rei Acabe. E Deus então se move, envia um profeta. Deixa eu ler aqui para você. Envia um profeta até eles. E começa a dizer que o Senhor estaria naquela peleja. Enquanto isto, veio um profeta ter com Acabe, rei de Israel, versículo de número 13. Ele disse: assim diz o Senhor, viste essa grande multidão? Hoje entregarei nas tuas mãos para que saiba que eu sou o Senhor. Quando o rei Ben-Hadad ouve isso, ele fica extremamente irado. Quer dizer que ele não vai ceder? Levante-se então, eles estavam bebendo nas tendas, comemorando já a vitória, quando de repente ele diz: agora nós vamos nos levantar amanhã e nós vamos então destruir Israel. E aí, nesse mesmo momento, o rei de Israel pergunta a Deus: Deus, eu devo esperar eles me atacar ou devo atacar eles primeiro? E Deus diz: ataque eles primeiro, mande primeiro os jovens escolhidos à frente e o exército atrás. Então foram 300 jovens à frente e foram 6 mil do exército atrás, contra um exército com muito mais de 100 mil homens. E a Bíblia diz que pegaram eles nas tendas, bêbados, porque estavam ainda bebendo. E eles estavam acampados nos montes e aquela guerra foi ferrenha.
E foi algo tão forte a intervenção de Deus, que eles tiveram uma grande vitória, e o rei da Síria fugiu a cavalo, junto com alguns cavaleiros. Olha que coisa interessante, e nós vamos entender o que Deus quer falar conosco hoje. A grande vitória, eles voltam para Israel, dizendo, botamos a correr o rei da Síria, 32 reis, um exército o mais poderoso da terra, Deus foi conosco. Eu acredito que cada espadada de um israelita valia por 10 espadadas, porque Deus multiplicou a força deles, e foi uma grande vitória, um grande livramento. Mas, quando eles voltam, o profeta diz assim, rei Acabe, comemora, fica feliz, porque Deus hoje agiu mais uma vez, mostrando que existe um dono nessa terra. Existe um dono desse povo, existe Deus nessa terra. Mas te fortifica, porque daqui a um ano, esta luta vai voltar. Esse problema vai voltar. Não fica de qualquer jeito, fica atento. Porque daqui a um ano o rei da Síria voltará contra ti. E você tem que estar preparado também para vencer novamente. Olha que interessante. Quando eles conseguem fugir e voltar para a Síria, eles conseguem. O que deu errado, gente? O que deu errado? Nós estávamos lá, eram milhares, estávamos acampados. Como é que a gente fugiu de 6.000 homens? Como é que a gente foi derrotado assim? Não tem explicação militar para isto. E chamou os generais que tinham sobrevivido, me expliquem o que aconteceu. Me expliquem, eu não posso entender o que aconteceu. E eles não tinham explicação para dar para o rei Ben-Hadad, porque militarmente era algo impossível eles perder aquela guerra. E eles fugiram daquele momento. Então alguém levantou e disse assim, a única explicação é a seguinte, o problema é que o Deus deles é o Deus dos montes. E a peleja se deu nos montes. Não é Deus dos vales. Se a peleja se der nos vales, nós vamos vencer. E aí, não tinha uma explicação melhor do que essa, logicamente, o rei da Síria acreditou. Então é isso, só pode ser isso. Foi o Deus deles, porque nós vimos na batalha, quem sabe eu aqui pensando, coisas sobrenaturais acontecer. Foi o Deus deles que se manifestou, mas o Deus deles é um Deus de montes, e não vai funcionar nos vales. E um ano depois, então, Ben-Hadad volta com seu exército renovado, para de novo afligir a Israel, e agora eles saem a peleja nos vales, porque eles tinham confiança que o Deus de Israel não teria como agir nos vales, somente nos montes, e a vergonha foi dupla, porque perderam nos vales, perderam nos montes, e saíram dali sabendo que o nosso Deus é um Deus de montes, e é um Deus de vales. Essa é a parte histórica do texto. Eu sei que você já ouviu palavras a respeito disso, eu também já ouvi, já preguei a respeito disso, mas nós precisamos lembrar e relembrar o que significa os montes e os vales. Para nós, muitas vezes, significa os momentos altos da nossa vida e os momentos baixos da nossa vida. Os montes significam os tempos de glória, os tempos de vitória. Os montes são os lugares exaltados, são os momentos em que tudo está dando certo, os momentos em que até as coisas erradas se convertem em coisas certas. Parece que é aquela hora que a sorte se agarra na gente e parece que tudo dá certo, a gente coloca a mão, dá certo, a gente faz dar certo, e a gente vai crescendo, e a gente vai prosperando financeiramente, e a família vai alcançando coisas maiores, e tudo está bem, e tudo está indo tranquilo, né? A gente sente a presença de Deus, a gente abre a boca, e parece que a glória de Deus se manifesta, o ministério vai bem, tudo vai bem, até nossas fotos no Instagram sai mais bonita, tudo vai bem, as curtidas são mais, as pessoas seguem, os seguidores se multiplicam, tudo vai bem.
é os momentos no alto, né? Você está lá na glória, está lá em cima. Esses são os momentos da nossa vida. Agora, é interessante que a primeira coisa que eu aprendo é que não é porque alguém está lá no monte, isso é sinônimo que ele não tem a luta. Porque a primeira guerra se travou exatamente lá. O inimigo não tem problema de ver a gente nos montes. Ele tem estratégia para guerrear contra a gente nos montes. Às vezes a gente acha para alguém, diz assim, meu Deus, aquele ali, tudo vai bem para ele, meu Deus, tudo vai bem. Eu acho que dor de barriga nunca teve na vida. Nunca passou por uma cólica, nunca passou por uma situação, nunca pegou um engarrafamento, tudo. A gente tem a impressão que algumas pessoas chegam num lugar de engarrafamento, o engarrafamento se abre para ele. E a gente tem a impressão que os problemas só vêm para a gente. Principalmente quando a gente começa a ver rede social. Está todo mundo bem. A gente está lascado, mas está todo mundo bem. Não sai foto feia, gente. Então, a gente tem uma impressão de que, quando está tudo bem, o diabo não pode estar ativo. Mas ele se move para nos atacar nos lugares altos. Eu não estou dizendo aqui que nós não devemos buscar os lugares altos. Que nós não devemos buscar crescer na vida, prosperar financeiramente, prosperar como marido, como esposa, como pai, prosperar no ministério, ter produtividade na nossa vida. Eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo que alcançando isto não nos isenta de ter guerras travadas ferrenhas. Agora, tem os lugares baixos também. E os lugares baixos, eu não preciso dizer para você, é quando nós está lascado mesmo. É os vales da vida. É quando nós somos esquecidos, talvez até pela mãe. É quando as pessoas não se lembram da gente, é quando parece que tudo que a gente faz mingua, parece que tudo que a gente coloca a mão seca, parece que a gente está com aquela nuvenzinha. Tinha um desenho bem antigo, que eu lembro que ele andava assim, ó vida, ó azar. Lembra disso? E ele andava com uma nuvenzinha dando raio na cabeça dele, só chovia nele. Só chovia nele. Em volta tudo sol, mas nele era chuva e raio e trovoada. Tem épocas da vida que parece que só chove na gente. Só molha a gente. Dá certo para todo mundo, mas para a gente não dá. Esses são os vales. E como se não bastasse os vales da vida, as escassezes, os apertos financeiros, dívidas financeiras muitas vezes, o cobrador batendo na porta, uma enfermidade que chega para nos tirar um pouquinho de energia que sobrava, e ainda tem mais um infeliz do lado, discutindo com a gente, às vezes da própria, nos julgando, nos acusando. Parece que todo o inferno, toda a situação ruim está ali, como se não bastasse ainda estar no vale. Nessa situação, o inimigo ainda nos ataca. O diabo tem estratégia para nos atacar nos vales. Então eu queria hoje compartilhar com vocês quais são as estratégias que o diabo usa para nos atacar quando nós estamos nos montes, porque a vida é assim. Tempos de montes, tempos de vales. Tempos de montes, tempos de vales. Salomão já disse, nada é novo na terra. O que era, já foi. O que vai ser, já aconteceu. Há ciclos da vida.
ciclos de prosperidade, ciclos de aperto, ciclos de prosperidade. E nós temos que aprender a lidar com esses ciclos. José vem ensinar isto, quando deu a interpretação do sonho a Faraó. E disse, olha, vai vir vacas gordas, 7 anos de vacas gordas, e depois virão 7 anos de vacas magras. Mas se você entender que existem os ciclos da vida, você vai prosperar nas vacas gordas e prosperar mais ainda no tempo de vacas magras. Estão comigo aqui? Mas o diabo, ele tem então algumas ferramentas, estratégias diabólicas para nos atacar, diferentes para cada momento da nossa vida. Não acho que alguém que está nos montes não está passando por luta. Ei, não ache isto. Muitas vezes as lutas mais ferrenhas se dão nos montes. Quanto mais é dado, mais é cobrado. Ok? E quais são as estratégias que o diabo usa, então, para vencer alguém que está nos montes? Eu quero pregar, porque eu sei que tem muita gente nos montes aqui, eu louvo a Deus porque você está nos montes. Mas fica esperto, eu não quero te tirar do monte não, mas fica no monte. Mas fique esperto, porque o diabo tem estratégias para quem está nos montes, que não são usadas para quem está nos vales. Qual é a primeira estratégia, pastor? A primeira estratégia espiritual do diabo para destruir a vida de quem está nos montes chama-se frieza espiritual. Porque quem está no vale não tem opção de estar frio espiritualmente. Quem está no vale jejua, quem está no vale clama, quem está no vale busca Deus, quem está no vale faz campanha, quem está no vale não falta culto, quem está no vale, está no vale, que precisa da misericórdia, precisa do socorro. Eu nunca vi alguém no vale frio espiritualmente. Mas eu vejo muita gente nos montes, ou chegando nos montes e esfriando espiritualmente. E não buscando mais a Deus como buscava, e não crendo mais em Deus como cria, e não fazendo ofertas e sementes como fazia, e não se empenhando em fé como se empenhava. Estar nos montes é a vontade de Deus para aquele momento. Não se sinta culpado de estar nos montes, não se sinta culpado que as coisas estão dando bem para você, não se sinta culpado que tudo está dando certo, não se sinta culpado porque você prosperou, não se sinta culpado porque você tem 3 ou 4 casas, não se sinta culpado porque você tem um barco, um avião, não se sinta culpado. Deus é o dono da prosperidade, se Ele te deu, Ele tem um propósito em tudo isso. Não se sinta culpado. A única coisa que você tem que cuidar é não esfriar espiritualmente. Não perca a sua fome por Deus, não perca a sua devoção por Deus, não perca a sua necessidade de buscar a Deus pelo fato de você estar nos altos lugares, porque o diabo vai vir com a frieza espiritual. Amém, gente? Então se aqueça, nos montes se aqueça, quando estiver lá no alto, sacrifique mais, oferte mais, ore mais, jejue mais. Diga, eu estou no alto, mas eu estou tão aquecido quando eu estava nos vales. Mais ainda, estou mais cheio de Deus ainda. Qual é a segunda estratégia que o diabo usa para quem está nos altos, nos montes? A arrogância e a vaidade. É verdade que eu já vi gente no vale arrogante. Não é exclusividade para quem está nos montes. Tem gente que está lascado, mas se acha. Se acha. Mas é uma ferramenta mais usada para abater quem está nos montes. A arrogância e a vaidade é a pessoa que se acha especial, porque ela venceu, ela tem algo de maior ou de melhor do que os outros. Os outros só não venceram porque não tiveram a sua capacidade.
Os outros só não alcançaram isso ainda porque não tiveram a sua beleza. Os outros só não cresceram ainda porque não tiveram a sua inteligência. Os outros só não alcançaram ainda. É aquele tipo de gente, não ache que as pessoas só se comparam com quem está embaixo se comparar com quem está em cima. O problema é quem está em cima se comparar com quem está embaixo. Gentalha. É o do alto se comparando com quem está embaixo. E quando o do alto se compara com quem está embaixo e julga, isso chama-se arrogância e vaidade. E Deus abate o arrogante, o soberbo. Deus abate, é tipo assim, derruba dos montes e joga nos vales. Quem se sente arrogante. Então a gente tem que cuidar com esse momento, porque o diabo vai tentar dizer, tu é o cara. Meu Deus, olha que eu já vi muita gente, mas igual você. Eu estou aqui faz tempo, eu sou milenar, mas olha, nem na época de Nero, o imperador romano, eu nunca vi ninguém assim como você. Olha, você é a perfeição, você é a flor do campo mais cheirosa que existe. Não, mulher igual você não tem, e esposa igual você não tem. Olha, santa igual você não tem, temente a Deus igual você não tem, pregador igual você não tem, cantor, olha, eu nunca vi um timbre assim. Ele é o primeiro a te elogiar, porque ele quer gerar a arrogância e a vaidade no teu coração. É a maneira de ele te vencer enquanto você está no alto. E a terceira estratégia que o diabo usa quando a gente está no alto é da autossuficiência. Eu não preciso mais da direção de Deus. Eu não preciso de mais nada, eu tenho dinheiro, eu vou e compro, eu tenho influência, eu vou e falo com o ciclano, com o beltrano, eu já não preciso mais tanto de depender de Deus, eu não preciso depender de ninguém, eu estou autossuficiente, já se sente que pode fazer, realizar, decidir, somente pela sua sabedoria, meu irmão, e aí começa a queda. É a história daquela piadinha, né? Do advogado que estava atrasado para uma grande causa, e ele não podia perder aquela causa, e estava atrasado para chegar no fórum, e aí ele lembrou que a mãe dele era crente, que ele foi na igreja quando ele era pequeno, mas fazia tempo que ele não ia. Aí ele disse, meu Deus, eu não posso perder, vou chegar lá, não tenho de colocar o carro. Aí ele disse, Deus me ajuda quando eu chegar lá, Deus, que possa ter um estacionamento, o fórum está sempre cheio, eu não tenho de colocar o carro, eu não posso perder tempo, eu não posso perder essa é a maior causa da minha vida, Deus me ajuda. E quando ele abre, que ele está vindo ali, que ele se dá por si, acaba a oração dele, de repente na frente do fórum sai um carro assim, ele já vai e coloca o carro dele, ele diz, pode deixar que eu já me virei sozinho. Deixa para lá, senhor, já me virei sozinho aqui, esquece a minha petição. Tem gente que acha que as coisas acontecem por causa da capacidade dele, porque ele é o mais bonito, porque ele é o mais inteligente, e isto é autossuficiência, também arrogância, mas não preciso mais de Deus. Tem gente que tem problema de depender de Deus. Tem gente que tem dificuldade de pedir alguma coisa para Deus. Tem gente que tem problema de reconhecer que tem alguém que pode te ajudar. Tem gente que tem problema de reconhecer uma autoridade na sua vida. Às vezes tiveram um problema com a autoridade, com o pai, lá quando era criança, ou não tiveram a figura do pai, ou tiveram uma figura distorcida, e a gente vê muita gente assim, que nunca consegue reconhecer o proprietário da empresa como autoridade sobre a sua vida, é sempre rebelde ao proprietário da empresa, é rebelde ao chefe dele, encarregado dele, onde ele trabalha, é rebelde ao pastor dele, é rebelde aos líderes dele, é rebelde a qualquer autoridade. Eu sou autossuficiente, eu não preciso de ninguém. É o tipo de pessoa que passa por luta e tem dificuldade de pedir oração. Passa por luta e tem dificuldade de sentar com alguém e diz, olha, não sei como fazer, me ajuda, me dá um conselho. Não consegue se submeter, se acha sempre, eu resolvo, eu estou aqui. Parece um homem quando está perdido. Já viu o homem quando está perdido? A esposa diz, pergunta para alguém. Não, eu sei, já passei por aqui. Olha o GPS, não precisa. Conheço, deixa comigo.
Não, eu conheço essa cidade, que eu já vim aqui. Amor, quem sabe você pergunta. Já falei. Deixa comigo. Roda 2 horas a mais, mas não pergunta. Depois chega e diz, não falei que eu sabia, não quero? Depois de ter testado todas as ruas. Autossuficiência. Agora também o diabo tem estratégia para ganhar e destruir vidas que estão nos vales. Meu Deus, pastor, eu já estou lascado. Ainda vou levar uma chibatada do diabo? Tem. Porque não acha que você está no vale, que o diabo não vai te atacar. O diabo é o tipo de pessoa, se é que eu posso dizer pessoa, ou de ser, que se você pode cair numa areia movediça, está só com o pescoço para fora e pedir para ele te ajudar, ele ainda pisa na tua cabeça. É assim. Não acha que a maldade do diabo tem limite. Não acha que você vai poder tirar alguma coisa boa do diabo. Não, ele vai te esmagar. Se você acha que está ruim, ele vai conseguir. Se você deixar, ele vai deixar fazer ficar mais ruim ainda. Qualquer área da sua vida. Mas qual é o tipo, então? Como é que ele me vence quando eu estou no vale? Porque eu sou cristão. Eu passo por momentos de montes e passo por momentos de vales. Como é que eu posso ter vitória nos montes quando tudo está bem e ter vitória nos vales quando eu estou passando uma adversidade, uma luta, um momento difícil na minha vida e ainda assim ser vencedor? Como que eu faço, pastor? Primeira coisa, preste atenção nessas 3 estratégias também que o diabo usa para nos destruir quando nós estamos no vale. Qual é? Primeira, comparação. Quando a gente está no vale, nós somos tentados a nos comparar com quem está nos montes. Poxa, não acontece nada para aquele lá. É só comigo. Olha lá, para ela vai tudo bem. A cirurgia dela deu certo, olha a minha. A coisa que ele fez deu certo, olha o meu negócio. Poxa, eu que sou santo, eu que sirvo a Deus, estou tendo problema, o outro que faz tudo errado, olha lá, está prosperando. Dá tudo certo para ele. E a gente está vivendo uma época difícil, gente. Eu não estou aqui pregando contra as redes sociais, porque elas estão aí, não tem como, a gente tem que conviver com elas, aproveitar o melhor delas, mas elas estão adoecendo a gente. Porque a gente acaba se comparando. Meu Deus, olha lá aquele pastor, olha o tamanho da igreja dele. O que aconteceu? Será que eu botei chiclete na cruz? Que o meu ministério não cresce como o dele. Parece que as orações dele ou dela é atendida, a minha não. Ei, a comparação está adoecendo as pessoas. A comparação tem sido uma arma de Satanás para destruir a fé, para destruir a perseverança, para destruir a alegria. Ei, as pessoas estão tristes não pela luta, mas pela comparação. Muitas vezes a gente pode passar por uma luta e não nos entristecer, mas quando a gente começa a comparar com quem está melhor, a gente entristece. A gente fica ansioso, a gente entristece, a alma entristece. O diabo está usando a comparação. Deus não nos criou para compararmos a outro, senão ele teria feito todo mundo igual. Ele fez diferente, com talentos diferentes, e nos deu uma história diferente também. Existem navios que carregam cargas, 200, 300, 500, 1000 containers. Tem uma força enorme para carregar grandes cargas. São os navios mercantes dessa nova economia globalizada que leva produtos da Índia para os Estados Unidos para a América do Sul, da América do Sul, grãos para outro lugar. São os que fazem a economia mundial acontecer. Mas preste atenção, eles recebem a maior carga. Talvez você está recebendo a maior carga porque você está fazendo com que todo um ecossistema aconteça. E o outro que só tem um veleirinho e não leva carga nenhuma, também não faz diferença nenhuma na economia mundial. Quem você quer ser? Um navio que leva muita carga e muda a história da humanidade? Ou um veleiro que fica só em bons ventos e não faz diferença? Tem navio que é feito para andar no gelo. Bota um navio desse para andar na Antártica, vai afundar. Mas tem um que aguenta frio,
quebra a geleira. A proa dele é feita como uma lâmina. Vai batendo na geleira e vai quebrando gelo, vai quebrando gelo, vai quebrando gelo. Pastor, para que serve o navio quebra-gelo? Para abrir um caminho para o navio mercante passar. Às vezes você é um navio quebra-gelo. Comigo é só pancada. Ninguém lembra que eu existo. Mas você tem um propósito. Se não fosse você, o reino não acontecia. Como teria que acontecer na sua grau de influência. Às vezes nós somos quebra-gelos. A gente olha para trás e vê os pastores evangélicos de 30, 40, 50 anos atrás, e meu Deus, olha só, andava com o sapato furado, eram apedrejadas as igrejas, olha como as igrejas eram antigas, meu Deus, eu não ia ficar numa igreja dessa, não tinha um LED, não tinha nada, né? Olha que coisa chata. Ei, eles passaram por adversidade, eles pregavam debaixo de árvore, eles pregavam com o sapato furado, não tem problema não. Ai, pastor, então tem que voltar a ter o sapato furado? Não, eles andaram com o sapato furado para a gente ter um sapato com sola. Eles foram os quebra-gelos para esta geração. Eles pregaram e nós devemos louvar a vida deles, porque eles abriram um caminho. Então, gente, comparação é uma arma do diabo para essa geração entristecer. Você olha para as pessoas que estão no Brasil e diz, por que eu saí de lá? Olha, todo mundo melhorou e eu piorei aqui. E todo mundo de lá olha para você e diz, por que eu não fui? Olha lá, ela está bem, e eu estou aqui nessa lasqueira. É a comparação. Qual que é a outra estratégia? Vitimização. Quem está no vale, o diabo tenta colocar um comportamento de vítima. Vítima da sociedade, vítima da situação, vítima. Eu sou um coitado, eu sou um esquecido, eu sou a mosca da cacaca do cavalo do bandido, eu sou, e a pessoa vai acreditando nisto, porque a vitimização, ela faz massoterapia no nosso ego. Ela vai estar, coitadinho. Gente, o que mais a gente gosta, a nossa alma gosta, é a gente contar um problema para alguém, e alguém vem, coitado de você. Quer ver irar a gente contar um problema, e a pessoa diz assim, amém, é difícil, mas Deus vai te dar vitória, vamos orar aqui agora. Olha, você vai levantar essa cabeça, você não vai ficar andando com essa cabeça baixa não, você vai vencer, você nasceu para vencer. No primeiro momento dá uma raiva. Depois até a gente entende, porque fica meio com vergonha. Mas dá uma raiva. Eu não estou contando para você orar por mim e falar essas palavras. Eu estou contando somente para você ver o quanto eu sou desgraçado. Quanto eu sou infeliz. A posição de vítima, ela congela a pessoa no tempo. Quem não sair da posição de vítima é uma prisão. É como se você fosse colocado na prisão. O mundo está acontecendo lá fora e você está preso. Sabe aquelas pessoas que passam 40, 50 anos presos, daí sai da penitenciária, e aí quando chega no bairro dele, o bairro mudou. Peraí, mas aqui tinha uma padaria, não, mas agora tem um shopping. Não, mas cadê o fulano? Fulano morreu. E o outro? Não, o outro mudou para a Europa. Tá, mas eu não conheço mais ninguém, mas eu não conheço mais nem meu próprio bairro. Sabe o que aconteceu? O mundo aconteceu lá fora e você ficou preso 40, 50 anos. E você achou que o mundo ia ficar te esperando. Assim é a posição de vítima. Quem vai para a vitimização fica numa cadeia. O mundo continua acontecendo e ele fica preso. Não aceite essa posição. Deus não te chamou por vítima. A Bíblia diz que Ele nos chamou para sermos mais do que vencedores. Mais do que vencedores. Eu não sou vítima de nada. Eu sou filho. Eu sou mais que vencedor. Eu posso até estar triste pelo que me aconteceu, porque a gente é humano, a gente chora.
A gente já chora. Eu amo aquela passagem em que está Davi, volta, amo assim, né? Não queria ter passado por aquela passagem nunca, né? Mas volta para a cidade de Ziklag e não encontra as mulheres, não encontra os filhos, encontra a cidade destruída. E aí ele deve pensar assim, meu Deus, o que aconteceu? O que eu fiz de errado? Eu fui ungido para ser rei, eu não estou me rebelando contra Saul, eu estou fazendo tudo certo, e agora vem um bando de infelizes que não tem nada a ver com os amalequitas, e roubam tudo que eu tenho, e agora olha a situação, não tem mais nada, não tenho de cair morto, não tem mais esposa, não tem mais filho, não tem mais nada, e ainda o pessoal que caminhava comigo já não acredita mais em mim. A Bíblia diz que ele chora, e o pessoal chora até não ter mais força de chorar, porque a gente é gente, quando vem a pancada, a gente chora, não tem problema ficar triste, não tem problema ficar confuso, não tem problema ficar perguntando para Deus por que está acontecendo, nada disso é pecado, gente, mas por um momento ele levanta, sacode a poeira e diz, traz lá a estola sacerdotal, coloca e consulta a Deus e diz, Deus, fala comigo, porque eu não vou ficar sentado no meio fio como uma vítima, o Senhor me ungiu para ser rei, tem alguma coisa errada aqui, fala comigo, Deus. E Deus diz, levanta, vai atrás dessa tropa. Mas eu vou alcançar, você vai alcançar, e eu vou recuperar sim, você vai recuperar todos eles, assim é a vida, vem fatos da vida, mas como você responde aos fatos, é que faz toda a diferença. E ele levanta e diz, chega de ser vítima, vamos ser agente do nosso futuro, porque Deus é conosco, nós vamos atrás deles, nós vamos alcançar, nós vamos recuperar tudo que foi levado, e aconteceu isto. E por último, para a gente encerrar, Deus é um Deus dos altos e também dos vales. O diabo tem estratégia para lutar com a gente no alto e nos destruir. Não ache porque você está no alto que você não é atingido. O diabo não tem medo dos altos, não. O diabo está acostumado a caminhar nos lugares altos da terra. Foi lá o primeiro lugar que ele levou a Jesus, no alto do pináculo, e disse, todos estes reinos, todos os lugares altos, eu vou te dar, se você me adorar. Lembra disso? Não ache que você está no alto, que você é inatingível. Foi exatamente isso que o tio de Radassa, de Esther, disse para ela, olha, veio aí uma luta, todos os judeus vão morrer, e não ache que você está no lugar alto, no palácio, que o diabo não tem como entrar lá e te destruir. Então, fica esperta, filha. E ela entendeu, disse, então vamos jejuar, vamos clamar a Deus, porque Ele vai nos livrar. E não é porque eu estou aqui no palácio, que está tudo bem comigo, não. Deus é que vai me livrar, eu preciso dEle, mesmo habitando no palácio, eu preciso do favor de Deus na minha vida. E a última estratégia, última não, mas de 3 que eu elenquei, que o diabo tenta para nos destruir quando a gente está no lugar baixo, e a gente tem que prestar atenção, é a murmuração. A murmuração, pode subir, Mateus? A murmuração, comparação, vitimização e murmuração. Murmuração rouba o prazer de Deus nos abençoar. Sabe quando você quer dar algo ao seu filho? Você está empolgado a comprar um presente para ele. Você está motivado, você até comprou já o presente, está de repente esperando o dia do aniversário para entregar, e está pensando como é que ele vai reagir àquele presente, porque é algo que ele quer, mas de repente o seu próprio filho vem até você e murmura contra você. Todo o prazer que o pai tinha de dar aquele presente é roubado pela murmuração. Às vezes tem alguns pais que reagem assim, quer saber de uma coisa? Esse meu filho não merece presente não. Pega o que comprou e dá para uma outra pessoa, até estranho. Tem pai que faz isso, não julgo ele não. Tem outros pais que devolvem na loja e pegam o dinheiro de volta. Não julgo ele não.
E tem alguns que são muito bons, muito bonzinhos, que entregam o presente no dia do aniversário. E o menino tem a mesma reação. O que eu queria. Mas o pai não tem prazer em presentear mais. O que dá mais alegria? Ver alguém ter prazer em nos presentear, ou alguém nos presentear por obrigação, sem prazer? A murmuração rouba o prazer de Deus de nos abençoar. Às vezes Deus até nos abençoa, até faz, mas não tem prazer. E se tem algo que nós precisamos caminhar na terra, é nos certificar que Deus tenha prazer conosco. Ele fala isto quando Jesus se submete à autoridade de João, um homem, e diz: me batiza. E João diz: não, eu não vou te batizar, é você que tem que me batizar. Eu não sou digno de desatar a tua sandália. E Jesus diz: ok, eu estou entendendo que você está tendo a revelação, eu estou entendendo que você sabe que eu sou filho de Deus, estou entendendo tudo isso, mas para que se cumpra a justiça, eu preciso me submeter a você. Você vai me batizar. E quando Jesus se humilha e se submete à autoridade de um homem comum, e é batizado por ele nas águas, Deus não aguenta e larga uma do céu e diz: não, abre os microfones lá de baixo, abre os microfones lá de baixo, que essa aqui eu vou ter que declarar para todo mundo. Abre, que eu não estou aguentando de prazer. E diz: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Sabe o que quer dizer comprazo? Em quem eu tenho muito prazer, que me dá muito orgulho, que me dá muito prazer, a qual eu tenho muita alegria de abençoá-lo, de estar com ele. A murmuração rouba isto. Então, gente, cuidado com a murmuração. Não murmure. Tem orações que parecem mais murmurações do que orações. Murmuração, como é que é, pastor? Deus, por que, Senhor? O Senhor deu para a Cláudia, não deu para mim. Por que, Senhor? Olha o ímpio, olha eu. É mais ou menos assim: Senhor, o Senhor é injusto demais. Não tem coragem de falar que ela é injusta, então fica falando por tabela. Não tem coragem mas fica falando na oração. Murmuração. E Deus muitas vezes responde até uma oração, por causa da fidelidade da palavra dele, mas não mais porque ele tem prazer de te responder. Olha, gente, se Deus não tiver prazer de me responder, eu estou fazendo algo muito errado. A única coisa que eu quero é que Deus tenha prazer de mim, que Deus tenha prazer de você. Eu quero que você fique em pé.